Oi, pessoal, boa noite. Que honra e satisfação receber vocês em mais um seminário. E dessa vez também não seria diferente, com um tema bem pertinente, um tema que nós, enquanto psicanalistas, e quem não é psicanalista, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. E para apresentar para a gente a fala, qual que é o papel do psicanalista, o que é homossexualidade, quem vai fazer a apresentação hoje do seminário é a Flávia Dutra, psicanalista em formação do Instituto Bittencourt. Então, vou te passar a palavra, Flávia. Obrigada por ter aceitado o convite e topado vir apresentar para a gente este tema. Obrigada, Josi. Boa noite a todos os participantes, os presentes. Obrigada por terem vindo. Realmente, Josi, é um tema que causa, gera muita curiosidade nas pessoas, e eu vejo que é um tema muito necessário, para a clínica psicanalítica. Eu, nesse momento, a psicanalista em formação pelo Instituto Bittencourt, esse é um tema que me atrai, é um tema que realmente me faz buscar nos estudos e tentar trazer um pouquinho desse conhecimento para as pessoas, para os meus colegas, principalmente, porque eu sei que, dentro da nossa sociedade, a realidade da homossexualidade, ela é presente, ela é latente, e nós sabemos também que muitas pessoas que são homossexuais, elas não se sentem confortáveis, muitas vezes, para procurar uma terapia, porque eles também ficam com esse medo de serem rejeitados também pelo terapeuta. E nós sabemos que, infelizmente, em algumas, não são todos os casos, mas pode sim ocorrer essa falta de transferência, digamos assim, do analista para o analisando, devido a essa questão, muitas vezes, da falta de conhecimento, de um tabu. E não foi por acaso que eu escolhi o mês de junho para poder trazer esse tema. Nós sabemos que junho, em todo o mundo, é falado sobre o mês do orgulho LGBT+. Ontem, 28 de junho, é comemorado mundialmente o Dia Internacional da Comunidade LGBT+. E aí eu quero trazer para vocês esse contexto, o porquê disso. Por que junho foi escolhido como um mês para celebrar, para comemorar, para discutir, até para trazer uma visão política também dessa comunidade. Então, quero dizer para vocês que eu tive assim, bastante cuidado na hora de escolher o que dizer nesta noite, porque esse tema, ele é muito amplo. Na hora que eu fui fazer as minhas pesquisas, eu tive várias possibilidades para trazer para vocês hoje. Só que eu decidi começar de uma maneira mais, digamos, informativa. Trazer primeiro dados históricos para vocês. Então, eu vou aqui abrir a minha apresentação, vou pedir para que os meus colegas me auxiliem, se o áudio falhar, se vocês não estiverem vendo a minha apresentação, então eu vou contar com vocês, tá, gente? Só um instante. E, Flávia, enquanto você está abrindo aí, só informar que no final a gente vai abrir para perguntas, para reflexões, e aí no final a gente faz um bate-papo. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, está dando para ver. Está dando para ver? Sim. Tá, então vamos lá. Então, o tema que eu vou trabalhar com vocês nesta noite é a homossexualidade e a psicanálise. Eu sou uma analista em formação, e o objetivo desse seminário é a gente refletir sobre a homossexualidade enquanto contexto social e o seu reflexo na clínica psicanalítica, Então, os temas que a gente vai falar, históricos, falar um pouco do conceito histórico, a homossexualidade à luz da psicanálise, a homossexualidade na clínica psicanalítica, e no final, trazer um momento aí para diálogos e discussões e reflexões.
Como eu falei para vocês, eu fiz uma pesquisa, né, e eu decidi trazer, nesse momento, essa questão de fragmentos que marcam o movimento LGBT no mundo. Quando foi que isso começou? A gente sabe que durante muitos anos, né, desde a antiguidade, esse tema não era falado. Teve um tempo, né, bem desse momento da antiguidade, em que a questão sexual, do homossexual, ela não pesava tanto. Não era falado sobre isso, as pessoas não falavam sobre isso como hoje, como atualmente. Então, nem existia essa palavra, homossexual. Essa palavra ela foi desenvolvida, ela surgiu com o tempo. Então, era sodomia, aí depois foi evoluindo até chegar nessa palavra homossexualidade. E devido a várias questões históricas, né, os homossexuais passaram a ser vistos como pessoas doentes. Né? A homossexualidade era considerada como uma doença. E várias situações aconteceram contra os homossexuais, eles foram perseguidos, eles foram presos, eles eram agredidos por causa dessa condição sexual que eles tinham, né, naquela época. Mas eu não vou entrar nessa questão nesse seminário, eu vou só trazer para vocês dois fragmentos da história. Uma que aconteceu nos Estados Unidos e uma que aconteceu no Brasil. Que foi dois fragmentos que fizeram, que trouxeram para a sociedade, vamos dizer assim, foi um rompimento, né? Foi quando os homossexuais romperam essa barreira e eles decidiram realmente enfrentar aqueles momentos onde eles foram perseguidos, onde eles foram discriminados, onde eles foram agredidos, e eles deram um basta. Agora chega. Nós não vamos mais aceitar sermos tratados assim, porque nós decidimos amar pessoas do mesmo sexo. Então, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho do que eu extraí das minhas pesquisas. Desse momento, essa foto que vocês estão vendo agora é um bar, Stonewall é um bar. Então, na data 28 de junho de 69, é considerado um marco inicial do movimento LGBT+. Nos anos 60, nos Estados Unidos, as relações entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas crime na grande maioria dos estados. Essa legislação só foi abolida em 2003 pela Suprema Corte. Nova York não era exceção e também criminalizava a homossexualidade. Inclusive, quem não vestisse pelo menos 3 peças de roupa apropriada ao seu gênero poderia ser preso. Além disso, estabelecimentos considerados gays não podiam vender bebidas alcoólicas, mas tinha um bar que driblava essa regra, o Stonewall, considerado ponto de encontro da comunidade LGBT. Grande parte de seu público era formado por jovens da periferia ou que haviam sido expulsos de casa por homofobia. Por mais que ele fosse reconhecido como um bar gay, a polícia fazia vista grossa na fiscalização porque os donos do Stonewall tinham relação com a máfia italiana e pagavam propina para que ele funcionasse. Naquela época, o Stonewall era visto como um espaço de aceitação livre para a comunidade LGBT. São os famosos guetos, que inclusive existem até hoje. E por mais que o bar tivesse seus problemas, como violar regulamentações de segurança e higiene ou cobrar preços exorbitantes pelas bebidas, seus frequentadores consideravam que ele era um lugar relativamente seguro da violência e discriminação que sofriam. Mas isso não foi bem assim naquele 28 de junho de 69. Naquela madrugada, a polícia não fez vista grossa. 9 policiais entraram no bar e agrediram os frequentadores. Ao todo, 13 pessoas foram detidas. Porém, enquanto elas estavam sendo levadas para a viatura, os frequentadores do bar decidiram se rebelar contra a opressão policial.
Moedas, garrafas e outros objetos começaram a ser jogadas na polícia, que precisou fazer uma espécie de barricada para se defender. No final, os policiais acabaram encurralados dentro do próprio bar. E aí eu quis extrair um depoimento de um homem que estava naquela noite, ele participou desse momento. E eu achei muito interessante trazer esse depoimento aqui para a gente, justamente para a gente refletir, tá, no final, sobre essa questão da psicanálise em si mesmo, até porque ele cita isso. O nome dele é Mark Segal. Atualmente ele é um ativista da Frente de Libertação Gay. Olha o que ele falou, como que ele se sentiu naquela noite. Houve um sentimento, e eu não consigo descrever o que era, mas foi uma alegria. Quer dizer, eu não disse a mim mesmo, acabamos de prender a polícia, mas você sabe, com certeza, psicologicamente, em algum lugar dentro de mim, percebi que estava aprisionando nossos opressores ou o que me oprimiu por toda a minha vida. Eles representaram, naquele momento, tudo o que me oprimiu a vida toda. Os ânimos aumentaram e o acontecimento virou uma revolta. Um dos manifestantes chegou a atear fogo dentro do bar, mas a situação foi controlada. O fogo foi apagado e a multidão dispersada. Só que os reflexos desse episódio foram muito mais longe. E por isso que ele é lembrado até hoje. Nos dias seguintes, nos arredores de Stonewall, parte da comunidade LGBT+, que até então se escondia como forma de proteção, foi às ruas protestar contra a perseguição dos policiais, marcando uma inédita resistência pública. Dessa forma, a revolta de Stonewall fez emergir a ideia do orgulho de ocupar o espaço público e de lutar pelos direitos LGBT. Pouco tempo depois dela, surgiram as primeiras organizações nos Estados Unidos, com a Frente de Libertação Gay e a Aliança de Ativistas Gays. E aí, um último depoimento agora de uma mulher lésbica, que é a Carla Jay, atualmente ativista pelos direitos LGBT+. Ela disse: o que fez as coisas diferentes foi que a Frente de Libertação Gay começou a se organizar. Nós não vamos aceitar isso. Não está certo vivermos assim, com medo de sermos presos nos bares, com os policiais nos tratando assim, com os bares nos tratando assim. Temos que viver de forma diferente. Então, aquela necessidade, né, de não quero mais ser oprimido, não suporto mais viver assim. Precisamos, e eu percebi que quando eles estavam naquele bar e que algumas pessoas começaram a enfrentar os policiais, e aí eu tento imaginar essa cena, né, que eles foram só se agrupando para poder enfrentar aqueles policiais, que com certeza eles, no bar, eram maioria, né, e conseguiram fazer com que os policiais, inclusive, recuassem. Naquele momento, eles devem ter sentido aquela sensação de pertencimento. Nós somos iguais, unidos nós somos fortes, e nós vamos conseguir vencer esse momento, e não vamos aceitar mais que nos tratem assim. Além disso, um ano depois da revolta de Stonewall, no dia 28 de junho de 1970, milhares de pessoas fizeram a primeira marcha do Dia da Libertação em Nova York, o que se transformaria no que hoje conhecemos como as paradas LGBT+, ao redor do mundo. Em 2015, o Stonewall se tornou um monumento histórico da cidade de Nova York. Um ano depois, o ex-presidente Barack Obama decretou que o bar seria o primeiro monumento nacional aos direitos LGBT+, nos Estados Unidos. O Stonewall funciona até hoje no mesmo lugar. Então, assim, só nesse texto que eu li aqui para nós, eu acho que já dá para a gente tirar muito diálogo aqui para a gente refletir no final. Mas eu vou continuar aqui com vocês, porque isso não aconteceu, não foi só nos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil também nós tivemos algo parecido. Em São Paulo, né? Como não poderia deixar de ser, tudo começa em São Paulo. Aqui no Brasil, um episódio parecido, só que menos violento, não teve agressão, não teve nada,
aconteceu em um bar chamado Ferros Bar. Eu vou ler para vocês o que eu extraí das minhas pesquisas. Ferros Bar, ele foi inaugurado em 1961, ficava numa região boêmia de São Paulo. Durante o dia funcionava como pizzaria e à noite abria como bar e era frequentado por mulheres lésbicas. Ele funcionou entre as décadas de 60 e 90, quando veio a fechar. As lésbicas se reuniam nesse bar e distribuíam um folhetim de cunho jornalístico, com abordagem ampla sobre direitos sexuais, legislação, família, poesia, literatura, e esse folhetim se tornou referência entre as lésbicas e o público LGBT+, da cidade. Eles eram vendidos e distribuídos à noite, já que não podiam ser vendidos em bancas de jornais ou distribuídos para as pessoas, porque não eram bem vistos pela sociedade a questão da homossexualidade. E aí, em agosto de 1983, era uma noite normal, as lésbicas, né, foram para esse bar e elas começaram, mais uma vez, a tentar vender esse folhetim entre os frequentadores do bar. Só que o dono, ele resolveu, naquela noite, decidiu que ele não queria mais. Ele falou, olha, não quero mais vocês aqui, eu acho que já deu, não quero que vocês distribuam esse jornal aqui, isso é proibido, isso vai acabar trazendo problema para mim, eu não quero vocês aqui. Vão todo mundo embora, pegam as coisas de vocês e vão embora. Só que as lésbicas não aceitaram, elas não aceitaram que ele fizesse isso com elas, porque elas disseram a ele que elas frequentam o bar como todas as outras pessoas, elas pagam por aquilo que elas estão consumindo, e o material que elas estavam distribuindo não era um material que pudesse trazer qualquer problema para ele. Até porque, nessa região onde ficava esse bar, é considerado uma zona, na época, uma zona boêmia, e onde circulava muita droga. E elas estavam só tentando distribuir informação, cultura para as pessoas. Por que você, falando com ele, por que você vai nos tirar do bar sem estar tentando vender um material produzido por nós, um material cultural, e deixa as pessoas aqui livremente fazendo uso de drogas? Não. E começou aquela bagunça, né? Aquela confusão, não teve agressão, não teve nada, mas as pessoas também se mobilizaram para que ele não proibisse elas de frequentar o lugar e nem de vender os jornais. E deu tudo certo, acabou que depois, no final, ele né, voltou atrás, né, e falou, não, tudo bem, então, né, depois de tanta confusão, pode ficar aqui, pode frequentar e pode continuar vendendo o jornal de vocês. Então, foi, assim, uma manifestação um pouco mais tímida, né, comparado com o Stonewall, mas também no Brasil a gente teve um momento parecido, e a partir dele, aqui no Brasil começaram as manifestações LGBT em 1990. E aí, eu comecei a pensar, né, o que essas pessoas desse movimento LGBT buscavam nessas ocasiões? Tudo o que eles não tiveram numa vida de estigmas e discriminação, que é a aceitação. Para uma pessoa que não foi aceita na família, pelos amigos, que teve que romper suas relações, sua autoestima prejudicada por conta disso, o que se pode prometer para uma pessoa que vai ter uma perspectiva, uma promessa de aceitação, é ter um lugar nessa sociedade. É isso, é a questão do pertencimento. Eu não quero mais me esconder, eu não quero mais fugir, eu não quero mais andar pelas ruas e ter medo. Eu não quero mais esconder da minha família quem eu sou, de quem eu gosto, o que eu sinto, por quem eu me apaixonei. Eu preciso viver também esse momento. Eu também tenho esse direito. E aí, essas duas ocasiões, né, geraram, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, não quis entrar em outras questões de outros países, porque envolve muita questão de cultura, e aí a gente teria que aprofundar muito, mas não deixa de ser uma possibilidade de próximos seminários e estudos, né, para a gente poder discutir a respeito. Mas essa questão desse movimento, quando você olha de uma maneira macro, você pode ter
vários pensamentos a respeito disso. Mas se a gente for minimizando essa imagem e tentar ver, por exemplo, só essa mulher que está em pé na foto. Se a gente fosse tentar pegar essa mulher, que nós não sabemos o nome dela, mas suponhamos que, sei lá, o nome dela é Maria. E ela fosse na clínica psicanalítica procurar uma terapia, para falar para a gente desse momento que ela viveu nessa noite. Como que seria? Como que nós receberíamos essa pessoa na nossa clínica? O que falaríamos para ela? Então, assim, é um universo que, se a gente for considerar a cultura dessas pessoas, a maneira como elas viveram, com medo, reprimidas. Então, não é só a questão da sexualidade que a gente deve considerar. Não é só isso. São várias coisas que envolvem o universo dessa pessoa. A sexualidade é apenas um pequeno detalhe, né, de tudo que ela vive. Eu acho que a questão da discriminação, da rejeição, da violência física e verbal, eu acho que isso traz danos ainda maiores, né, para essas pessoas. E agora, sim, só para falar um pouquinho mais sobre a violência. Quando eu fui pesquisar, infelizmente, o Brasil, eu tentei pesquisar muito mesmo para não ter essa certeza, mas o nosso país, ele é, sim, o país que mais mata e agride, violenta e discrimina LGBTs no mundo. No mundo. E aí eu comecei a pensar sobre isso. É um número muito grande de pessoas. É um número muito grande de pessoas. E eu comecei a pensar, quando a gente vai atender alguém em clínica psicanalítica, eu ainda não estou nesse momento, mas a gente sempre procura ouvir os nossos colegas que já fazem atendimentos. Eu pensei, eu não vou atender apenas homossexuais. Pode chegar um homossexual para mim em clínica? Pode. Mas eu vou atender também, eu posso atender também alguma pessoa que fez parte desse número aí de agressores. Pode chegar para mim uma pessoa e dizer, eu não suporto, eu não tolero, eu agredi, eu matei, se passar na minha frente, eu mato, eu bato. Então, vai chegar esse tipo de pessoa também. Ou então, o meu filho, a minha filha, está saindo com alguém, a minha filha está saindo com uma menina, o meu filho está saindo com um menino, eu peguei cartas do meu filho, cartas da minha filha. Então, além de ter o conhecimento do que é a homossexualidade, como que essa vida, tanto da pessoa que é homossexual e chega para a gente na clínica, também como que nós vamos tratar, lidar com as pessoas que convivem com essas pessoas. Pode ser, meu primo, ele é homossexual, né? E teve uma reunião da família em que eu me senti extremamente constrangido com a presença dele, né? Tem várias situações. Nós poderíamos enumerar várias situações. E isso também me fez refletir bastante enquanto eu estava escolhendo, né, o que trazer para vocês nessa noite. E eu espero que vocês também estejam elaborando, né, fazendo assim as elaborações enquanto eu falo, e para a gente poder conversar melhor sobre isso no final. E aí vem, né, o nosso querido Freud. Eu tenho muito orgulho dele. O criador da psicanálise, né, gente? Eu não tinha conhecimento desse texto que eu vou ler para vocês aqui. E quando eu li esse texto, eu fiquei muito emocionada. Muito emocionada. E eu pensei, da mesma maneira que eu não tinha conhecimento desse texto, podem ter, né? Com certeza tem pessoas aqui que já leram esse texto, mas também pode existir pessoas que ainda não tiveram acesso, como eu não tinha. Então, eu trouxe para vocês aqui a conhecida carta que o Freud escreveu para uma mãe. Então, eu coloquei aqui que o criador da psicanálise, Sigmund Freud, em 1935, olha a época, gente, 1935, inclusive nessa época a homossexualidade ainda era considerada doença, já dizia que a homossexualidade é apenas uma variante sexual e que não tem como ser alterada. E aí uma mãe foi escrever uma carta para ele, falando do filho dela, e ele foi e respondeu para ela. Eu vou ler a carta para vocês. Prezada senhora,
Eu vi na sua carta que seu filho é homossexual. Estou mais impressionado com o fato de você não mencionar esse termo ao passar as informações sobre ele. Posso te ajudar? Posso te perguntar por que você evita o termo? Homossexualidade certamente não é uma vantagem, mas não há motivos para se envergonhar. Não há vícios, não há degradação. Isso pode ser classificado como, não pode ser classificado como uma doença. Consideramos como uma variação da função sexual, produzida por uma certa contenção do desenvolvimento sexual. Muitos indivíduos altamente responsáveis da antiguidade e também dos tempos modernos foram homossexuais. Diversos homens grandiosos, Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. É uma grande injustiça perseguir a homossexualidade como se fosse um crime, e uma crueldade também. Se a senhora não acredita em mim, leia os livros de Havelock Ellis. Já coloquei na minha agenda, vou ler. O pai da psicanálise pede para você ler, a gente tem que ler, né, gente? Ao me perguntar se eu posso ajudá-la, suponho que queira dizer se posso abolir a homossexualidade e fazer com que a heterossexualidade tome seu lugar. A resposta é que, em termos gerais, não podemos assegurar que dê certo. Em ambos casos, temos êxito em desenvolver as tendências heterossexuais prejudicadas que estão presentes em todos os homossexuais. Na maioria dos casos, isso não é possível. É uma questão da qualidade e da idade do indivíduo. O resultado do tratamento não pode ser previsto. Aqui eu só vou abrir um parênteses para poder falar para vocês um pouquinho do que eu pesquisei sobre esse trecho da carta, que se você reler, você vai poder... Algumas pessoas consideram que Freud aqui estava considerando uma possibilidade de cura. Mas, diante das minhas pesquisas, e eu concordo com alguns trechos que eu li de pessoas psicanalistas já conceituados, eles sempre falam que a gente tem que voltar para aquele conceito até de Lacan, onde a gente precisa considerar o momento. Em que momento foi escrita essa carta? Em 1935, as pessoas ainda achavam que a homossexualidade era doença, e um grande detalhe, naquela época, existia homem que se apaixona por homens, mulheres que se apaixonam por mulheres, gays e lésbicas. E essa palavra gay e lésbica nem era utilizada naquela época. Nessa carta aqui, nessa tradução, ainda eles traduziram com a palavra homossexualidade, mas nem era utilizada essa palavra. Era utilizada a palavra invertido. Então, e Freud também considerava a questão da bissexualidade. Hoje nós temos LGBTQIAPN+. De 1935 até hoje, muita coisa aconteceu. Mas também não vamos entrar nessa questão agora. Mas só para a gente poder refletir, analisar, conversar sobre esse trecho da carta. Vou continuar lendo. O que a terapia pode fazer pelo seu filho vai em outra direção. Se ele é infeliz, neurótico, atormentado por conflitos, prejudicado em sua vida social, a terapia pode trazer harmonia, paz de espírito, eficácia, quer ele permaneça homossexual ou mude. Se decidir que ele deve se consultar comigo, não acredito que vá, ele teria que vir a Viena. Eu não tenho intenção de sair daqui. Entretanto, não deixe de me dar sua resposta, com os melhores cumprimentos e, atenciosamente, Freud. PS, não encontrei dificuldade em entender sua letra. Espero que minha letra e meu inglês não sejam uma tarefa difícil. Então, esse é Freud, né, gente? E aí, eu não poderia deixar de trazer a palavra do Freud nesse momento aqui. Eu acho que só essa carta já diz muito sobre o pensamento dele. Ele é o criador da psicanálise, ele é o nosso mestre, ele é a nossa fonte de conhecimento, e
eu fiquei muito emocionada, né? Como eu disse para vocês, quando eu li essa carta, porque uma das coisas que eu encontrei antes de começar o curso de psicanálise, eu confesso a vocês que eu tinha uma certa birra do Freud, sabe? Porque, como a maioria das pessoas, eu achava que ele era um preconceituoso, um homofóbico, eu achava que essas questões que ele falava sobre a questão de pai e filho, mãe e filhos, era uma viagem. Só que, mais uma vez, né, o conhecimento, ele liberta a gente. Quando você tem acesso ao conhecimento, quando você conhece, toma conhecimento mesmo das informações, as coisas clareiam. Então, antes eu via tudo muito assim, embaçado, aquela cortina de fumaça, e à medida que eu fui estudando, e olha que tem muita coisa para estudar ainda pela frente, né? Passar a vida toda estudando, mas quanto mais a gente estuda, mais essa fumaça ela vai se dissipando, e a gente consegue ter aquela visão mais nítida do que está ali por trás daquela cortina de fumaça. Então, ler essa sensibilidade de Freud nessa carta, para mim, foi, assim, marcante. E aí eu quis trazer para vocês também um vídeo de um psicanalista atual. Eu vou só interromper aqui um pouquinho para colocar o vídeo para vocês. Vamos lá. Se vocês não visualizarem o vídeo, me falem, tá, pessoal? Todo mundo tá vendo? Sim, Flávia, tá passando. Sim. Então, vamos lá. Nos últimos tempos, a homossexualidade vem ganhando cada vez mais uma evidência entre nós todos. Por exemplo, no cinema, nas novelas, na televisão, esse tema vem sendo enfatizado, apresentado nas mídias sociais. Meu amigo. No âmbito religioso, especialmente aqui no Brasil, ainda que de uma maneira um tanto quanto controversa, mas a questão da homossexualidade vem sendo falada, debatida, há toda a problemática ao redor do que foi rapidamente chamado de cura gay. Além disso, no âmbito jurídico também, a questão da homossexualidade ela vem fazendo com que a própria instituição do direito comece a vê-la de um modo diferente, comece a mudar de lugar, Então, questões sobre a união estável, matrimônio, adoção de casais homoparentais, isso vem ganhando cada vez mais a cena também, do debate social. E também no âmbito de uma certa, eu não diria no âmbito da ciência, mas de uma certa concepção de ciência, uma ciência um tanto quanto determinista, uma concepção de ciência que fica muito em busca dos marcadores biológicos, das supostas causas biológicas, genéticas da homossexualidade. Essa certa concepção de ciência faz também com que o tema se torne um tema mais acalorado. Nesse sentido é que é importante que a gente também possa considerar o que a psicanálise, em meio a esta cena, o que a psicanálise tem a dizer sobre a homossexualidade. Vale lembrar aqui uma formulação do psicanalista Jacques Lacan, que eu sempre gosto de mencionar. Lacan lança um desafio, na verdade um convite para os analistas, porque Lacan propõe que o analista ele deve estar muito atento à subjetividade de sua época. Essas questões relativas a, por exemplo, à sexualidade, aos modos de amar, aos modos de sofrer, que dizem respeito ao nosso tempo. O analista deve saber localizar no horizonte de sua época a subjetividade de seu tempo. Então, nesse sentido é que torna-se urgente, a meu ver, que a psicanálise tenha, e ela tem, mas que ela venha à cena pública também e que ela participe desse debate. Torna-se urgente que ela fale algo, que ela tenha algo a dizer, ou diga o que ela tem a dizer, mostre o que ela tem a dizer acerca da sexualidade. E um ponto fundamental, que me parece que, vindo da psicanálise, que pode contribuir, participar desse amplo e controverso debate, é que a psicanálise, desde a época em que Freud escreve os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, isso no início do século XX, a psicanálise ela tem instrumentos, ela tem elementos que proporcionam uma crítica a esta visão determinista da sexualidade.
O que seria a visão determinista? Por exemplo, pensar categoricamente quanto ao que é certo, ao que é errado, o que é normal, o que é patológico. Então, essas dicotomias entre o certo, o errado, normal, o anormal, a causalidade, né? Tal pessoa é assim porque aconteceu isto na vida dela e fez com que ela fosse assim. Desde dos encontros entre as pessoas até os supostos marcadores genéticos, a psicanálise, a experiência psicanalítica, ela tem elementos críticos, né? Que vão nos convidar a pensar essas questões relativas, por exemplo, à homossexualidade, desde um outro lugar, que não desses lugares mais usuais. Ainda que uma certa visão da psicanálise, a gente tem que fazer aqui uma certa crítica, ainda que uma certa visão da psicanálise durante um certo tempo, acabou também proporcionando muito essa visão tanto quanto estigmatizada, às vezes até determinista da homossexualidade. Por exemplo, houve uma geração de analistas que pressupôs, por conta de alguns textos de Freud, mas textos que foram lidos de maneira, a meu ver, muito isolada, muito rápida também, alguns analistas que começaram a pressupor que a homossexualidade, sobretudo o homossexual masculino, né, a homossexualidade masculina, estaria apoiada numa relação tanto quanto intensa e ao mesmo tempo idealizada deste sujeito com a sua mãe. Então a gente tem ali um certo caminho, às vezes excessivamente explicativo, para tentar dar conta da homossexualidade, como se a homossexualidade surgisse a partir de uma relação muito estreita, muito idealizada com a mãe. Ora, hoje nós já sabemos que essa visão ela é muito precária, ela não dá conta da complexidade do fenômeno que vem a ser a homossexualidade. E é até mesmo nessa direção que, pensando nessa perspectiva crítica, é que nós hoje temos que ter um certo cuidado e não pensarmos mais na figura do homossexual, o homossexual. Quando nós falamos o homossexual, seja masculino ou feminino, mas o homossexual ou a homossexual, nós temos aí uma ideia errônea de que só há um tipo de homossexual, o homossexual como sendo alguma coisa muito específica, única, determinada. E ao lado disto, ou diferente, né, nós temos que pensar, ao invés de pensarmos no homossexual, que começa a nos dar uma ideia um tanto quanto simplificada, perigosamente simplificada desse fenômeno, é muito importante que nós comecemos a pensar em homossexualidades, e não necessariamente no homossexual ou na homossexual. Porque não existe necessariamente esse sujeito, vamos dizer assim, puro, o homossexual, como se só houvesse um tipo. Então, homossexualidades, no plural, e isto é uma contribuição da psicanálise para este debate, homossexualidades, no plural, significa, no mínimo, que nós devemos considerar diversas rotas, inúmeros caminhos, inúmeras situações que confluem para que alguém se sinta atraído por uma outra pessoa do seu mesmo sexo, né? Seja homem ou mulher. Então, hoje, né, uma clínica psicanalítica mais atenta, mais perspicaz e, de fato, em diálogo mais estreito com o nosso tempo, essa clínica psicanalítica ela vai começar muito mais a pensar nas homossexualidades, caminhos, rotas e compreendendo que a sexualidade é um labirinto. Inclusive a heterossexualidade é um labirinto também. Então nós não devemos pensar nem no homossexual, nem no heterossexual. Porque tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade, mas aqui o que está em questão é a homossexualidade, elas devem ser pensadas sob inúmeras perspectivas. Não há um único fato, não há um único determinante, não há um gene, não há um trauma, não há um acontecimento, não há um amor ou desamor que por si só provoquem a homossexualidade. Como se ela fosse uma coisa provocada, causada, como se fosse um acidente que deveria ser evitado. Nós temos caminhos, temos rotas. Temos inúmeras situações que podem conduzir alguém a esta relação com o desejo, né? Muito mais do que simplesmente a escolha, né, de um parceiro ou de uma parceira como objeto sexual. Bom, para compreendermos melhor o que está em jogo nas homossexualidades, nós temos que tentar lidar com um termo que é muito comum, né, de aparecer em meio a essa discussão, que é a ideia acerca da opção sexual. Opção sexual é uma expressão muito simplificadora, porque pode nos levar a compreender que a sexualidade, a nossa relação com a sexualidade, funcionaria tal como self-service. Eu entro no restaurante, eu monto meu prato, né? Eu monto o que me apetece. Opção sexual é um termo tanto quanto enganoso. Em psicanálise, nós tendemos a pensar muito mais na escolha, que é um termo também perigoso, escolha de objeto, ou mais precisamente em sexuação. E o que está em jogo, né, nesse raciocínio? O que está em jogo é exatamente a ideia de que a sexualidade, seja ela homo ou hétero, a sexualidade ela está baseada numa ampla plataforma, uma plataforma complexa, da qual, né, inúmeros elementos fazem parte, né, interagem, se interarticulam. Quais elementos? No mínimo 3, como, por exemplo, a identificação. Então, os traços identificatórios, a identificação participa da sexualidade, a rota do desejo, ou seja, os caminhos e descaminhos do desejo, e fundamentalmente a fantasia. Então, o que conduz alguém a se mostrar enquanto homo ou heterossexual, né, se mostrar nesse sentido, né, a verificar a direção do seu desejo em uma ou em outra dessas duas situações possíveis, né?
O que conduz alguém a essa situação é essa plataforma complexa, da qual fazem parte esses elementos. Então não se trata simplesmente de uma opção, não se trata simplesmente de uma demarcação do outro ou do objeto. O que está em jogo aí, por exemplo, é a fantasia, entre outros elementos. A fantasia é algo extremamente complexo, que é muito mais ampla do que necessariamente a demarcação de uma escolha supostamente genética, demarcada geneticamente ou patologicamente de alguém. É nesse sentido, então, que nós temos que tomar um certo cuidado com essa tendência atual, o retorno dessa tendência a uma patologização da homossexualidade. Porque a patologização da homossexualidade, ela tem implicações políticas, tem implicações sociais muito sérias, além das implicações singulares, das implicações subjetivas sobre os próprios sujeitos e as famílias desses sujeitos. Então, são consequências muito importantes, de longo alcance. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a essa tendência. A psicanálise, então, ela participa criticamente, nos alertando quanto a esses riscos, e, eventualmente, surge a pergunta para o analista, né? Mas e o chamado homossexual egodistônico? Ele não deveria ser tratado, terapeutizado? O que é um homossexual egodistônico? O que essa expressão quer dizer? O egodistônico significaria, em tese, aquele homossexual que está em conflito com ele próprio, que não está bem quanto à sua condição. Então ele não tem uma sintonia com ele próprio na sua condição. Daí a homossexualidade ou o homossexual egodistônico. Se nós buscarmos um tratamento para esse sujeito, nós temos que ter muito cuidado, porque teríamos que também buscar um tratamento para o heterossexual egodistônico. Ou seja, na mesma medida, na mesma forma que pode haver um homossexual que não está bem com ele próprio, há também, né, o heterossexual que não está bem com ele próprio. Aliás, né, a nossa relação com a sexualidade é sempre uma relação que pode ser atravessada por algum tipo de impasse, por algum tipo de dificuldade, independente de estarmos em uma circunstância homo ou heterossexual. Então, se houver um dispositivo clínico disposto a tratar, né, do homossexual egodistônico, teremos também que nos haver, e a problemática então vai ficar muito mais ampla, com o heterossexual egodistônico. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que essas tentativas de correção, essas tentativas terapêuticas, geralmente muito apressadas, elas são extremamente perigosas, porque o pano de fundo que sempre se coloca é esse pano de fundo já antigo, que retorna de tempos em tempos, nocivo para a sociedade como um todo, que é esse pano de fundo da patologização, né? Pressupor que existe ali uma patologia, pressupor que existe ali algo a ser corrigido e que nós devemos intervir em relação a isso. Se assim for, se a opção for esta, tudo bem, mas então teremos que corrigir tanto o homo quanto o heterossexual. E aí a problemática vai ser muito maior, e aí sim nós vamos, talvez, por conta dessa problemática, começarmos a perceber que a nossa relação com a sexualidade, repito, é muito mais complexa do que normalmente nós pensamos. Simplesmente fantástico, né? Simplesmente fantástico. Uma curiosidade sobre esse vídeo, eu encontrei esse vídeo num site que fala sobre homossexualidade. É um site gay, e eles colocaram essa carta que eu li para vocês de Freud, ela estava lá também, nesse site LGBT, e eles colocaram também esse vídeo. Um vídeo até extenso, deu um vídeo de 13 minutos, mas pensam, eu comecei a refletir por que eles colocaram a fala de um psicanalista, e olha que fala. Foi uma aula que ele deu aqui para a gente, né? E eu quero encerrar a minha fala dizendo para vocês, lendo para vocês um trecho, um texto, ele é bem curtinho, de um amigo meu. Ele é meu colega de trabalho, nós nos tornamos amigos, o nome dele é Bruce Braz, ele está nas redes sociais como Bruce Denner. Ele é um homem pansexual, e ontem, no dia do orgulho LGBT, ele fez uma publicação em rede social que eu li, eu achei tão bonito, e eu pedi autorização dele para ler o texto e também de mencionar o nome dele aqui no seminário, e ele falou para mim que, com muita honra, Flavinha, por favor, faça a leitura. Então, vou ler para vocês. Hoje é o dia que comemoramos a nossa existência enquanto indivíduos não normativos, como dissidentes, como pessoas invisibilizadas. Somos fortes, somos potentes, somos poderosas, poderosos, poderosas. Estamos aqui hoje para lembrar a sociedade LGBTfóbica que vocês não definem quem somos, como amamos e nos relacionamos.
somos transcendentais e aqui iremos continuar. Para todos que pavimentaram essa estrada, eu amo vocês. Obrigado pela força. Herdamos aqui as vontades de vocês e vamos continuar perpetuando essas ideias de igualdade. Hoje, 28 de junho de 2023, agradecemos também a aliados e defensores dos direitos LGBTQI, APN+, e principalmente a nós mesmos, por toda resiliência. Por que eu estou lendo esse texto para vocês? Conseguem perceber que o sentimento de dor e de desejo de luta para conseguir alcançar um lugar na sociedade, em casa, nos amigos, no trabalho, mesmo esse texto foi escrito em 2023, ele é muito próximo do sentimento dos textos que eu li para vocês no início do seminário, que foram escritos em 69, em 81, né, que eu falei, em 90. Então, a dor, apesar da longa distância de tempo, a dor ainda é presente. E por que ela ainda é presente? A gente pode considerar, mas o Brasil e os LGBTs, eles já têm direitos, né? Já conseguiram aí seus direitos de união estável, de adoção de filhos, conseguiram o direito até de alterar o nome, né? Para aqueles que se consideram transexuais, eles conseguiram alcançar tantos direitos, né? Da sua luta. Por quê? Muitas pessoas, eu já vi muita gente falando, está reclamando do quê? Mas é porque, quando a gente volta para aquele slide da questão da violência, o nosso país ainda sendo o país mais violento do mundo contra pessoas LGBTs, é por esse motivo. É porque existem ali as transformações políticas e sociais, né, mais políticas, né, naquilo que eles alcançaram de direitos, mas dentro das pessoas que os rodeiam, da sua convivência, ainda existe o mesmo preconceito de anos atrás. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês agora, como que nós poderíamos trazer essa palavra em clínica, em set analítico, para essas pessoas, não só os homossexuais, mas também para aqueles que convivem com essas pessoas, e tentar trazer ali uma vida mais amorosa, uma vida assim, de liberdade, uma vida de acolhimento, que é o que eu acho que a gente precisa despertar dentro de nós e daqueles também que estão conosco. Agora eu quero ouvir vocês. Ai, Flávia, que linda a apresentação. Que nós, eu já vou abrir, quem quiser participar pode ir colocando a mãozinha para a gente fazendo a apresentação, mas quantas coisas que trouxe à luz para a gente, né? Quantas coisas de conhecimento, e aí, vendo e ouvindo toda essa fala, me faz lembrar muito aquela questão de que quando falam assim, é muito mimimi, só que às vezes o mimimi, que é para uns, é a dor que dói no outro. E aí, aonde que fica a nossa posição enquanto psicanalista no set analítico? De fazer esse acolhimento, né? De compreender essa dor no outro, aquilo que angustia. E olhar o ser humano como um todo, independente da sua orientação, como o Alexandre mesmo Simões disse, né? Olhar, o hétero, o homossexual, a mulher, o homem, a criança, o adolescente, e olhar o sujeito na sua amplitude. E por mais que o sujeito seja singular, ele tem as suas pluralidades. Então, assim, vamos escutar também o pessoal. Eu vi que tinha gente levantando a mão antes, mas como a gente tinha deixado só para a fala, para o finalzinho, eu não tinha chamado a Cláudia falando. Cláudia, se você quiser abrir o microfone para falar, pode ir abrir, tá? Eu que você está falando, Josi?
É, que você colocou no chat mensagem, não foi? Coloquei para a Flávia, sim. Então fale, leia para ela. Eu achei a sua fala com muita sensibilidade, né? É realmente uma fala que toca, que nos faz olhar, né, numa outra perspectiva, com conhecimento. Então, assim, você está de parabéns, amei. E é isso mesmo, né? A gente tem que dar a acolhida. Eu tenho muitos conhecidos, né, que são homossexuais, tenho na minha família, e eu tenho essa experiência aqui na minha casa de família dividida por causa disso, né? E onde ele encontra acolhido, amor, que ele pode ser ele, né? A aceitação é aqui, na nossa casa, na casa da minha mãe. Por quê? Porque não há julgamento, né? Não há crítica, não há querer que ele que a família determine o que ele é, né? Ou que a família queira que ele seja. Então, assim, foi muito importante, acho que é muito importante falar sobre esse tema, né? Hoje eu atendi um rapaz que, quando ele falou sobre a demanda dele, que não está ligada à homossexualidade, mas à sexualidade, ele falou com muito receio e vergonha. E aí foi aquilo que o Alexandre Simões falou, né? Do hétero e do homo ego distônico, né? Que se tem que trabalhar um, tem que trabalhar o outro também. E eu vivenciei isso hoje dentro do consultório. Então, eu achei, assim, muito interessante, é muito importante abrirmos esse espaço, né, nos seminários, nas aulas, aonde a gente estiver, para discutir, compreender e entender que é um ser humano que tem seus valores, que ama, que precisa ter liberdade de vida, né? E não opressão, porque foi aquilo que você falou, acho que foi no primeiro texto, né, que você leu, né, sobre a opressão de uma vida oprimida, porque é verdade, é vida oprimida. Eu trabalhei dentro de seminários teológicos. Ô, Flávia, eu sou amiga de uma moça até hoje que, inclusive, tem o seu nome, e que era oprimida por causa da sua sexualidade, entendeu? Então, assim, isso é muito sério. E no consultório, na clínica, né, é aquilo que Freud falou na carta dele, né? Vai trabalhar a aceitação consigo mesmo, a harmonia, ficar em paz, se livrar da angústia. A hora que o rapaz hoje falou comigo, parecia que ele falou comigo assim: Cláudia, eu nunca falei isso para ninguém. Ele tirou um peso, entendeu? Então, assim, é muito importante isso. Parabéns, parabéns, Josi, por nos trazer essa noite tão brilhante. O mérito é da Flávia, que ela trouxe o tema, eu só falei que seria muito pertinente. E eu vou já deixar o Antônio, a Sibeli falar, aproveitando esse gancho de que o mérito é da Flávia. A Flávia também se colocou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser esclarecer outras questões, que pode procurar, que ela está acessível, tá? Antônio, pode falar, depois vou passar para a Sibeli, para a Fernanda e para a doutora Vânia. Inicialmente, parabéns, Flávia. Só um minutinho, Antônio. Tinha uma outra com a mão levantada desde, acho que é Débora, não sei, deixa eu ver abrir a fila. Não, Antônio, pode falar. Então, parabéns, Flávia, o tema é excelente. E quando você falava que o Brasil é o país com maior elevado a violência do mundo, de fato, uma vez eu conversava com uma pessoa, e a pessoa externou assim de maneira espontânea. Foi até no Rio de Janeiro um condutor de táxi, e ele começou a puxar o assunto por conta assim, eu disse: olha,
nós vivemos numa sociedade hipócrita. Fala-se de liberdade, liberdade, mas eu pego as pessoas, o que elas falam quando vem uma pessoa que identificam com homossexualidade, né? Então, nós, como psicanalistas, devemos recordar que existe um ser humano e que tem muita dor, como você trouxe aí historicamente, né? E acolher essa pessoa é fazer parte destes que vão dar um espaço para que esta dor seja aliviada e aquele dom que é maior, a vida, seja expresso, né? De maneira plena. Então, isso que é importante, cada vez mais, nós nos associarmos mental, emocional e praticamente no serviço à vida. Parabéns, obrigado. Flávia, seu microfone está fechado. Eu escutei você falando obrigado, mas... Não, eu deixei fechado mesmo, só para não interromper, mas é isso. Eu só estou agradecendo mesmo as palavras. No finalzinho, eu quero falar, só dar uma palavrinha mesmo no encerramento, depois de todo mundo falar, tá, pessoal? Então tá. Agora aqui pela ordem tá a Cibele. Cibele, pode abrir o microfone. Boa noite, pessoal. Bom, também parabenizar aí a Flávia, né? Acho que falou de uma forma muito leve, tranquila. E assim, só para enfatizar e falar um pouquinho da minha experiência também, acho que uma coisa que você falou que é muito importante é essa questão do acolhimento, né? Na análise, assim. Eu sou psicóloga, né? Então, atualmente eu não atendo, mas no início ali, quando eu formei, eu atendi. E eu tenho uma situação que foi exatamente essa, assim, meu primeiro paciente praticamente foi uma situação, né, de um homossexual que chegou num estado de sofrimento profundo na clínica e ele, né, ele estava todo cortado, ele estava realmente num estado muito triste e a causa principal era justamente essa, né, a não aceitação principalmente da família, da avó, que era a pessoa com quem ele tinha uma admiração enorme, né, e aí eu acolhi ele, né, e o engraçado, assim, tanto na sua fala, quanto na fala do Alexandre, é exatamente, é uma pessoa, né, um ser humano, ele trouxe uma questão inicial, eu fiquei com ele 1 ano e meio, né, e eu falo que isso foi, para mim, assim, um case de sucesso, acho que é por isso que eu sou apaixonada pela psicologia e pela psicanálise, porque eu lembro direitinho, assim, do jeito que ele entrou, na clínica e o jeito que ele saiu uma outra pessoa. E a queixa dele principal, né, que era essa questão da não aceitação da família, gente, é incrível, porque aquilo foi falado acho que em 3 sessões, depois a gente nunca mais falou sobre isso, porque ele tinha outras questões e ele tinha outras questões que incomodavam ele muito mais e que, enfim, não era aquilo. Aquilo era uma questão do outro, incomodava o outro, mas ele era um ser humano subjetivo que tinha outras questões que precisavam ser tratadas, né? E ele conseguiu, assim, ele conseguiu se reconstruir, né? Na época ele estava desempregado, não conseguia emprego, então ele conseguiu um emprego, e aquilo foi um mero assunto que a gente falava em alguns momentos. Então, o acolhimento, ele é essencial. E isso eu aprendi. Às vezes o paciente, né, ele vai chegar com uma queixa, mas na verdade aquilo vai ser por causa de uma outra pessoa e não por causa dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, isso que você falou é muito importante, né? O acolhimento e a gente saber ouvir, né? E saber tirar todos os nossos preconceitos para receber aquele sujeito, aquela pessoa. Então, parabéns aí. Obrigada, Cibele, por ter participado. Realmente é isso, né? O paciente ele já vem com demandas, então o papel do psicanalista ali de início é fazer o acolhimento e depois utilizar das técnicas cabíveis para ajudar ele a caminhar, né? A gente trabalha ali para que o sujeito saia da angústia, mas o que angustia ele? É isso que a gente precisa identificar e não rotular, resumi-lo a uma demanda. Gente, o pessoal estava me falando que quem tinha levantado era a Andréia. Andréia, eu não estou conseguindo ver se você está aí. Se tiver, pode abrir o microfone e falar. Então, como ela não falou, pela ordem aqui está a doutora Vânia e depois a doutora Fernanda.
Aí quando a Andréia aparecer, a gente dá a voz para ela também. Parabéns, Flavítia. Foi assim, tudo divino, maravilhoso, viu? E não me surpreendeu, você sabe. Mas o que eu ia falar já foi até dito aí pelos colegas, né? Que é essa questão de identificar a angústia. Você identifica a angústia e você vai nesse processo aí, com o seu analisando. Não é o que nós achamos que é certo, né? Nem o que a família deseja, mas é aquilo que vai trazê-lo para ficar no seu eixo, ficar tranquilo, ter uma vida mais digna, uma vida tranquila. E eu penso muito sobre isso, nessa construção, porque nós temos crenças e valores, seria hipocrisia se falarmos que não. Temos, sim, paradigmas, temos padrões, tem uma questão religiosa, temos, sim. Mas, enquanto profissionais ali no SET, é o que ele desejar, né? É o que o nosso analisando desejar. E é isso que a gente vai caminhar para ajudá-lo, sabe? Onde que está o contentamento dele? Então, é nisso aí que a gente vai trabalhar. É a subjetividade, né, minha gente? E todos já falaram, e é isso, sabe? É agradecer, foi muito bom eu estar aqui, né? Igual vocês sabem, eu estou longe demais, estou há 13 horas aí na frente do Brasil, igual diz o Matheus, eu estou no futuro, ele fica me encarnando. Mas eu falei, não posso deixar de comparecer. Eu tenho até um atendimento que eu fiz, tem outro agora, que eu pedi para atrasar, mas assim, foi assim, de grande valia estar aqui com vocês. Alexandre Simões é uma pessoa que eu tenho assim, muito próximo, eu tinha até convidado ele para fazer o GAEP para mim agora, mas ele não pôde, porque eu falei que eu não ia pagar e tal. Mas assim, sou super fã dele, de como ele coloca as coisas, o conhecimento ímpar que ele tem, sabe? Aquele jeito que ele fala, que tem uns que falam que parece que está passando um estresse para a gente, não, ele tem toda uma entonação, uma tranquilidade. E assim, o aprendizado foi enorme, nos fez reviver algumas coisas, lembrar algumas coisas. E ele sempre fala isso mesmo. O homem hétero são pessoas mesmo, e cada um com as suas escolhas, ou com a sua percepção, com a sua elaboração. E gratidão a vocês, viu? Beijo em todos. Obrigada, doutora Vânia, obrigada pela presença, fiquei honrada. Obrigada. Beijo. Obrigada, viu, doutora Vânia? E só pegar esse gancho da doutora Vânia, o analista realmente, ele também tem as suas demandas, tem as suas escolhas, tem as suas orientações, e é muito importante isso que a doutora Vânia falou. Essas questões, elas precisam ficar da porta para fora, porque da porta para dentro, dentro de um setting analítico, o que importa é o nosso analisando. Então, é a fala dele, é a religião dele, é a orientação dele, é a posição dele. Então, muito bem pontuado, viu, doutora Vânia? Agora, a doutora Fernanda. Então, vou completar a fala da colega, né? Lógico. Eu lembro uma vez, lá no início ainda, né, da psicanálise, o Francis falou comigo assim, olha, o segredo, Fernanda, é você despir a alma antes de lidar com o seu cliente. Então, eu nunca mais esqueci. Então, não importa quem sou eu, né, na frente do cliente, importa quem eu sou sendo ele, uma vez que essa afeição é espelhada, né? Quando a gente fala de ser humano, a gente precisa de, como analista, desmistificar esses estereótipos que nós damos para as pessoas, porque a sociedade já mostrou isso para a gente. Acaba que a gente vai adotando, né? Então, quando chega alguém com uma certa demanda e que envolve uma sexualidade, essa que chega a incomodá-lo, é só a gente pensar quem que a gente está, na verdade, lidando. Com quem? Com quem? Uma pessoa que está ali falando de uma libido. Então, tem uma orientação libidinal. É a pessoa que vai em direção ao seu objeto. Isso acontece comigo, com a Flávia, com todo mundo. Acabou. É disso que nós temos que falar na clínica. Prestar atenção aonde a atenção dele está. Aonde o inconsciente dele está nos levando numa mensagem flutuante, talvez, quando o inconsciente dele comunica com o meu inconsciente, que direção ele está caminhando. Não importa as escolhas dele, importa o que causa as escolhas dele. Nós vamos saber caracterizar os sintomas para poder acolher diante daquilo que o incomoda, não é? E não a sociedade em si.
Gostei muito das palavras da Flávia, fiquei muito feliz. Eu percebi que ela teve todo o cuidado, né, em falar desse tema, justamente porque nós temos pessoas muito fragilizadas com esse tema, né, pessoas que realmente estão sofridas, não pelas suas escolhas, mas pela maneira que é vista. Então, é disso que a gente está falando aqui hoje, que eu percebi, que acolheu meu coração. A maneira que eu vejo o outro dentro do set analítico é a maneira que ele se vê. Então, fica aí a dica para vocês, né? Como eu vejo o meu cliente, como ele se vê, né? Então, obrigada, Flávia. Gostei muito, né? E que você possa nos gratificar ainda mais com o seu conhecimento, tá bom? Foi uma partilha de confiança, tá? Fiquei feliz. Parabéns. Aliás, todos esses encontros, né? Eu estou um pouco sumida, mas sempre que eu participei, eu saí, assim, muito feliz, né? Vou tentar estar mais presente, porque a gente não pode virar as costas para o conhecimento, né? Ainda mais dentro do nosso corpo, né? E priorizar, porque a gente vai tendo tantas coisas. Então, se a gente não priorizar um pouquinho, né? A gente fica tão distante. Peço desculpa aí a vocês, tá? Um beijo em todos, morrendo de saudade. Obrigada, e é sempre bem-vinda, viu? As portas estão sempre abertas. Pessoal, a Andrea entrou, falou que ia falar, mas que está com problema na internet e que alguns colegas já pontuaram aquilo que ela gostaria de expressar. E aí ela levantou a mãozinha agora para poder falar e parece que caiu novamente a conexão, que apareceu aqui para mim que ela saiu da sala. Mas ainda continua aqui aberto para ela poder falar quando quiser. Deixa eu ver aqui se tem mais comentário. Ó, todo mundo dando os parabéns, a Flávia, falando sobre as crenças, os valores. A Priscila, ei Priscila, saudade de você. A Priscila aqui também falando sobre a questão que sempre ressalta a religião, o desejo. Ali no set a gente precisa e deve dar esse lugar de fala para o paciente. Por isso que ele busca a gente, né? Então, é fundamental. E é isso, Flávio. O pessoal aqui deixou um monte de elogios para você. E eu vou te passar a fala agora e a gente vai olhando caso a Andrea volte e ela queira falar. Uma das coisas que eu pensei, né, e a Fernanda, ela tem razão, que ela disse, eu realmente me preocupei em trazer uma fala sobre esse tema com muito cuidado. Como eu disse para vocês, quando eu comecei a fazer as pesquisas, vieram várias possibilidades. É um tema muito amplo. A gente está falando de pessoas, né, e pessoas são complexas. E no início, como eu disse, né, a gente nem falava sobre a questão gay e lésbica, né, não existiam essas palavras. E olha quantos temas nós já temos, LGBTQIAPN+. E eu quero contribuir, falar para vocês também que eu participo dessa comunidade LGBT há muitos anos. Eu sou uma mulher lésbica cis. E eu passei muitas coisas na minha vida. E eu tenho muitos relacionamentos em volta de mim, tanto da minha família, quanto dos meus amigos, no meu trabalho. Uma bagagem, uma experiência de vida em torno dessa comunidade que me dá, assim, vamos dizer, uma certa autonomia para falar sobre o tema. E hoje, estudando psicanálise, estando aqui entre vocês e vendo a necessidade de ter alguém que possa transmitir esse conhecimento de alguma forma, eu quero me colocar à disposição, né, como a Josi disse, eu me coloco à disposição de toda a sociedade psicanalítica para a gente continuar trazendo esse tema, para a gente continuar conversando a respeito. E se tiver aqui algum colega que tem alguma dúvida, que queira conversar, de repente fica um pouco inibido de falar abertamente num seminário, está sendo gravado, e fica inibido, mas se quiser conversar sobre isso, a gente tem lá os grupos,
pode identificar lá o meu contato, pode me chamar, pode me ligar, a gente pode marcar para conversar pessoalmente. Eu gosto muito de roda de conversa, se algum dia, né, vocês quiserem fazer roda de conversa para a gente falar abertamente sobre esse tema. Esse meu amigo que eu citei, o Bruce, ele ama psicologia, ele ama psicanálise. Quando eu falei para ele que eu viria fazer o seminário, ele está, assim, com certeza esperando eu finalizar para contar tudo para ele. Ele é muito inteligente, muito culto, tem muita coisa para poder transmitir também. Ele falou para mim, se algum dia você quiser que eu fale, ele dá muita palestra, eu vou sentir honrado, né, de poder participar com vocês, levar a contribuição também para os psicanalistas. E é uma pessoa que, assim, né, tem aquela vontade de realmente transmitir conhecimento para que a gente possa, aos poucos, nós sabemos que é um processo de formiguinha, sabe? A gente sabe que não é algo que a gente vai conseguir alcançar de uma vez, é sempre aos poucos, né? Passar a informação, gerar o conhecimento para quebrar o preconceito, quebrar as barreiras e fazer com que as pessoas tenham mais sensibilidade ao lidar com esse tema, que, infelizmente, ainda é um tabu para muitas pessoas. E eu também gostaria de falar, só para finalizar agora mesmo, que uma das coisas que eu gostaria de trazer para a reflexão de todos, tá, enquanto psicanalistas, é que se as famílias acolhessem os seus filhos, e aí vocês começam, para vocês pensarem, né, quando vocês atenderem pais, mães, irmãos, irmãs, enfim, né, ou até um amigo, se a família acolhesse, conseguisse ter essa sensibilidade, esse amor por essa vida, essas vidas com certeza teriam um outro final, teriam uma outra trajetória da sua existência, porque muitos homossexuais, quando eles se assumem ou quando eles são descobertos, né, quando eles saem do armário ou quando alguém tira eles de lá, a família é a primeira a rejeitar. Se não coloca para fora, discrimina no dia a dia, o tempo inteiro discriminando. Então, se houvesse, né, um acolhimento da família, essa pessoa talvez teria um outro caminho. Quantas pessoas que a gente ouve falar, por exemplo, que são travestis e que foram expulsos de casa, né, e porque foram expulsos de casa, não tiveram outra escolha além da prostituição. Então, é muito sério. A gente conseguir trazer isso para as pessoas refletirem mesmo. Quando eu rejeito, eu estou jogando o meu filho, a minha filha, para onde? Eu estou tirando ela do calor do lar, da proteção do lar, e estou colocando ela para fora. O que ele vai encontrar lá fora? O que ela vai encontrar lá fora? Então, existem, né, esses grupos da comunidade LGBTQIAPN+, que se organiza até para poder se ajudar. Mas mesmo assim, que bom que eles existem para acolher essas pessoas, mas a forma como eles recebem não é uma maneira assim, como que eu posso dizer? É uma maneira mais simplificada, entende? Não tem como você dar muita atenção para aquela pessoa. Ela vai crescer num lugar sem estudo, com estudo precário, alimentação, roupa, é muito sério. Então, assim, eu poderia falar muitas coisas para vocês aqui hoje, né? Mas aí a gente teria que avançar um pouco mais. E eu prefiro fazer isso de uma maneira mais cuidadosa, tá? Mas, mais uma vez, eu me coloco à disposição de todos vocês. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Foi uma honra falar para vocês essa noite. Flávia, para encerrar, dizer para você que quanta gratidão. Estou muito feliz de você ter trazido esse tema para a gente, de ter tido, como assim, várias pessoas dizem, né, a sensibilidade, e eu acompanhei desde o início que surgiu o tema, né, já tem alguns meses que a gente vem falando sobre, e você falando sobre as suas pesquisas, sobre a forma que você queria explanar o assunto, o seu cuidado, a sua delicadeza, e também a sensibilidade de você até colocar a sua vida, né, expor a sua vida, para mostrar também o seu lugar de fala, tanto quanto pessoa homossexual, quanto psicanalista. Então, assim, isso é muito importante. Então, muita gratidão, muito obrigada por você
ter topado participar do seminário. Tem outros projetos aí, né? E que a gente possa ter, como tivemos hoje, muitas pessoas nos escutando. Depois o vídeo vai para o Instagram. Quem estiver assistindo pelo Instagram, a Flávia deu uma pausa das redes sociais, mas tem o meu Instagram, Josi Ribeiro Psicanalista, tem o do Instituto, que é para onde vai. Pode estar entrando em contato com a gente, que a gente passa o contato da Flávia, e nós também do Instituto nos colocamos à disposição de quem queira tirar alguma dúvida, quem queira análise, né? Eu falo que a maior prova de amor que a gente pode dar a nós mesmos é fazer terapia para se conhecer com profundidade. Então, quando a gente acolhe os nossos sentimentos, quando a gente consegue conhecer, identificar e nomear as nossas emoções, fica mais fácil da gente lidar com as questões do dia a dia. Não que os problemas não vão existir, mas fica mais fácil da gente lidar. E quero agradecer também a todos que estão aqui presentes. Algumas pessoas precisaram sair antes, mas obrigado por todos que participaram, que sempre estão participando. É muito gratificante a presença de vocês, afinal de contas, o seminário é para vocês. Que a gente possa ser analistas cada vez mais enriquecidos de conhecimento, porque a nossa formação é eterna, né? Então, gratidão a todos pela presença, pela participação, pela colaboração, e que a gente possa se encontrar em outros momentos, para falar sobre outros assuntos tão importantes quanto este. Viu? Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Eu quero. Então, por favor. Você vai rir. Você trata de se mudar logo para BH, eu tenho pessoas para indicar para você, mas que não querem online, tá? Registra pode aí. Deixar. É isso. Pode deixar. Pode ir embora logo. Tá bom, pode deixar que eu vou arrumar as malas e estou indo. Gratidão, viu? Beijo, beijo, gente. Até a próxima. Até o próximo seminário. Até. Tchau. Tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Parabéns Tchau. Todos, parabéns, Flavinha. Parabéns uma vez mais. Tchau. Dá um abraço no